Olá, queridos amigos. É uma alegria estarmos juntos nesse momento de isolamento social, onde cada um de nós está em nossa casa e, e nós então estamos buscando manter esse laço de ligação que nós temos lá do nosso querido Centro Espírita Ibirajara. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos continuem nos amparando. Vamos então realizar o estudo hoje, que é uma reflexão muito importante do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E a gente queria então lembrar o seguinte: naquela época de Jesus, os judeus eram escravos dos romanos, como sabemos. Os romanos impunham, não é, as suas, vamos dizer, as suas regras. Mas o povo judeu já trazia, desde a época de Moisés, a crença num Deus único, no monoteísmo. E isso foi muito importante, foi fundamental para que Jesus viesse naquele local. Só que existiam os grupos, alguns grupos, não é? Religiosos, enfim, que faziam as suas, vamos dizer assim, faziam as suas, buscavam mostrar a religião, mas de uma forma aparente. E aí é que vem essa citação que Jesus disse, de falar Senhor, Senhor, mas da boca para fora, como dizemos, não vem do fundo do coração, não é real, não é um sentimento, é uma forma apenas de demonstrar externamente uma crença e uma submissão, digamos assim, àquele que eles reconheciam como importantes, né? E aí Jesus chega falando e quebrando essa autoridade que não é uma autoridade moral, que é uma autoridade falsa. Daí porque Jesus nos traz essa passagem para que a gente possa lembrar que os judeus haviam abandonado a lei moral. Eles estavam seguindo os costumes, as regras, aquelas questões aparentes, mas o coração estava distante. E isso não consolava o povo, e isso não trazia amparo ao povo, e isso não era realmente aquilo que eles precisavam. Então, isso nós trazemos para nós também nos dias atuais, não é? Não basta a gente dizer Senhor, Senhor, a gente frequentar a casa espírita se aquilo não está dentro do nosso coração. O importante é que a gente possa trazer esses ensinamentos para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Esse é o nosso grande desafio. E os fariseus e os saduceus, que eram os dois grupos mais importantes daquela época, eles faziam um jogo de interesses, né? E, na verdade, não atendiam às necessidades do povo. Daí porque Jesus disse o seguinte, a passagem evangélica está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que fez a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não participamos, não profetizamos em teu nome?
não expulsamos os demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres em teu nome, eu então lhes direi, em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Quer dizer, a fala era uma e a ação era outra, não é? Então, a gente precisa estar muito atento nesses ensinamentos para que a gente realmente haja de forma sincera, honesta, vendo o outro como irmão e não nos colocando em posição superior, porque eventualmente possamos estar ocupando uma função aparentemente de mais importância, enfim. O que são obras de iniquidade, né? Promovendo a injustiça, porque a equidade é aquele que vê e que age de forma igual para todos. A iniquidade, ela traz sempre injustiça, porque ela traz a perversidade, porque iniquidade é o contrário de equidade. Então, por uma questão de justiça, a gente precisa buscar realmente agir de forma igual, não ter nossas preferências, não deixar, vamos dizer assim, que alguns fiquem em segundo plano porque nós gostamos mais de A ou de B. São questões muito delicadas que a gente precisa estar realmente atento. E Jesus fala nessa outra passagem, que está no item 7, sobre edificar a casa sobre a rocha. Porque se nós edificarmos a casa sobre areia, o vento vem, a chuva vem e leva. É uma metáfora, uma linguagem figurada para nos mostrar que realmente não adianta a gente querer parecer ser. A gente precisa efetivamente viver aquilo. Esse é o grande desafio que a gente enfrenta. Não é, uma questão de aparências, não é? De postura, de uma fala doce, quando o meu coração realmente não está sentindo aquilo. É um grande desafio, não é verdade? E aí, Jesus diz: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Vamos então observar que Jesus sempre fala do reino dos céus. E muitos pensavam que o reino dos céus era um reino mesmo, um local físico, onde você construía uma edificação e você tinha necessidade de ter militares cuidando desse local para não haver invasões, que você tinha necessidade dos engenheiros, construtores, enfim. E, na verdade, o reino dos céus é uma condição vibratória, é algo que está no nosso coração. E cada um de nós edifica o reino dos céus dentro do seu coração. Dessa forma, então, nós vamos verificar que quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo que não adianta nada a gente querer parecer ou fazer coisas que nós estamos edificando sobre a areia. Porque quando vier a chuva, tudo aquilo irá ruir. E é algo assim muito importante para que a gente possa refletir, porque no item 9, o Kardec faz alguns comentários sobre essa passagem evangélica, e Kardec nos traz a seguinte questão: pela forma poderão impor-se aos homens,
não porém a Deus. Então, nós podemos até dizer para as pessoas: eu sei isso, eu sei aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas isso de nada adianta para Deus, porque a gente pode impor-se aos homens, mas não porém a Deus. É bem esclarecedor o que Kardec nos traz. E ele nos fala em relação ao reino dos céus, dizendo o seguinte: o reino dos céus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Então, brandura, que é algo muito difícil. Humildade, que também é uma virtude muito difícil. E a caridade real, que é aquela caridade que está dentro do nosso coração. É aquela que nós precisamos exercitar, olhando o companheiro como um irmão de caminho, que não, né, pelo fato, por exemplo, dele ter menos escolaridade do que a gente, dele estar numa função que o mundo coloca como sendo uma função subalterna, que ele é menor do que nós. Na verdade, não é. Todos nós somos espíritos imortais na caminhada, vestimos inúmeros trajes. Numa encarnação, viemos numa condição, noutra encarnação, poderemos vir noutra. Tudo isso será aprendizado para nós e a gente vai, então, dessa forma, fazendo o nosso aprendizado e buscando o nosso caminho para que possamos efetivamente dizer ou que Jesus nos considere como verdadeiros cristãos, que é o que está colocado aqui, que é preciso ter puro coração. Então, dessa forma, nós estamos encerrando o nosso estudo e deixando, então, esses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade estão no Evangelho de Jesus e que Kardec nos traz para reflexão, para que a gente possa fazer uma autoanálise, não é? E, como sempre fazemos, buscar o nosso autoaprimoramento constante. Jesus nos abençoe, que fiquemos todos em paz, que assim seja.